Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 11. Vou ler na versão atualizada. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então aqui, Paulo já deixa claro que o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério da iniquidade aqui é uma referência à obra de Satanás. Satanás já está agindo, Satanás já está operando desde sempre, né? O diabo está agindo. O espírito do anticristo, que na verdade é a ação do próprio Satanás, né? Que está agindo, porque nós temos que lembrar que o anticristo será tão somente um preposto de Satanás. Apocalipse capítulo 13 deixa isso muito claro, né? Apocalipse 13, Apocalipse 16, versículo 13, que menciona também aquela tríade satânica, né? Formada por dragão, que é o diabo, o anticristo, que o próprio nome já diz, é aquele que se levanta contra Cristo ou contra a obra de Cristo, e o falso profeta, a segunda besta, que nós poderíamos chamar de o anti-espírito, porque ele é o líder religioso. Se o Espírito Santo hoje motiva-nos e faz com que nós adoremos a Jesus, ele move a igreja a adorar o Senhor Jesus, o falso profeta vai induzir os adoradores da besta a adorá-la, não é? Então, aqui, quando diz que o mistério da iniquidade já opera, porque o anticristo não se manifestou pessoalmente, mas o diabo está agindo no mundo. Agora veja, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós já explicamos isso em outras ocasiões, que aquele que o detém é uma referência ao Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, mas que ele vai tirar o seu poder de restringir o mal quando a igreja for arrebatada. Então esse um que detém, ou aquele que detém, até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai sair da terra, porque ele é onipresente, ele pela onipresença, pela imensidade, ele está em toda parte, mas ele vai, na verdade, deixar de impedir a ação do mal para que o inimigo, por permissão de Deus, tenha uma liberdade maior de atuar no período tribulacional, porque Deus também vai estar julgando a terra. Mas não quer dizer que não vai haver salvação. O Espírito Santo continuará na terra e nós já explicamos isso aqui algumas vezes. Agora observe. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, olha que interessante. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo, é uma referência ao anticristo. Ele só vai se revelar visível e pessoalmente quando o Espírito Santo permitir, quando aquele que está no meio, né, for tirado nesse sentido. Ele vai tirar o seu poder de restringir o mal, né? O poder restringidor será tirado. Aí o anticristo vai se manifestar, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, a manifestação dele visivelmente, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui é importante destacar que já é uma referência ao período tribulacional. A igreja já terá sido arrebatada e aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não creram antes e não crerem, porque no período tribulacional haverá oportunidade. Lá em Apocalipse está claro, nos capítulos 6 e 7, que haverá salvação no período tribulacional. Então aqueles que não crerem e aqueles que preferirem seguir a religião falsa que será apresentada pelo falso profeta, a segunda besta, o anti-espírito, que levará as pessoas a adorarem o anticristo,
Então, olha aqui que interessante. Aqui fala dos que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram. Eles terão rejeitado a salvação no período tribulacional. Aí vem o versículo 11. E por este motivo, por este motivo, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, como eles não vão crer em Deus e não vão receber a salvação pela fé mesmo durante o período tribulacional, que vai ser muito mais difícil também, não é? Há pessoas brincando, dizendo, então quer dizer que vai ter segunda chance. Bom, não queira ficar para esse período, porque vai ser um período como nunca houve antes, trevas. Imagine um mundo entregue a Satanás por permissão de Deus. E Deus mandando juízos também sobre os adoradores da besta. Vai ser terrível. Mas o que vai acontecer? Quando diz essa parte aqui que Deus manda a operação do erro, é mais ou menos o que aconteceu com Faraó. Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se você ler com atenção lá em Êxodo, você vai ver que Faraó também, ele endureceu o seu coração. Não é que Deus, na verdade, negou a Faraó ali a possibilidade de arrependimento. O próprio Faraó endureceu o seu coração. E é também o que a Bíblia menciona lá em Romanos, no capítulo 1, que Deus entrega aqueles que rejeitam a sua salvação, Deus os entrega às suas próprias paixões infames. Agora, é importante dizer, só para concluir, que esse texto aqui muitas vezes é usado para aqueles que pregam que não vai haver salvação no período tribulacional. Nós não concordamos com isso, porque a Bíblia deixa claro que haverá salvação. Inclusive, eu gostaria de ler aqui o que John Alvor, que é um especialista no assunto, um erudito pré-tribulacionista, nesse livro aqui, esse livro aqui é um livro muito importante, que é 1 e 2 Tessalonicenses, da editora Chamada, escrito por John Alvor e também Mark Hitchcock, uma dupla de peso. Olha que interessante o que John Alvor diz a respeito desse texto. Eu deixei até marcado aqui, a passagem de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, quem tiver o livro é página 201. Descreve como Satanás agirá para enganar o mundo. As Escrituras claramente ensinam que naquele dia futuro, veja que isso se refere ao futuro, muitos serão enganados e não receberão Jesus Cristo como seu Salvador. O anticristo virá como um substituto para ocupar o lugar de Cristo. Não um substituto de fato, é claro, mas como um enganador. E as pessoas que resistiram a Cristo, que não o receberam e foram deixadas para trás no arrebatamento, irão se reunir em grande número para seguir esse personagem maligno. Não todos, é claro, Ele vai explicar isso aqui mais à frente. Aí ele fala do versículo 11, as pessoas serão enganadas e mortas porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Como resultado, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Aí ele diz também o seguinte, as pessoas que são enganadas tiveram a oportunidade de receber a Cristo, mas não o fizeram. Parece haver um princípio de justiça divina aqui. Quando uma pessoa rejeita a verdade, Deus permite que ela seja levada ao erro. Assim, em geral, quando as pessoas deixam a verdade é porque resistiram ao Espírito de Deus quando este buscou levá-las ao conhecimento da palavra de Deus. Então isso vai acontecer no período tribulacional. O Espírito Santo vai continuar na terra. Muitos pensam que é só hoje, porque muitos defendem a ideia de que o Espírito Santo vai sair da terra, mas não vai. O próprio John Alvor esclarece aqui, se você continuar lendo, que é importante não ler, assim como a Bíblia, Muita gente às vezes lê passagens isoladas. Aí o autor explica o seguinte, olha, aqueles que deram as costas a Cristo irão se voltar para esse falso líder e assim acreditarão em uma mentira em vez da verdade que rejeitaram.
Com base no versículo 11, alguns entendem que se uma pessoa nesta presente era ouve o Evangelho e não recebe a Cristo como seu Salvador, então quando Cristo vier e levar a sua igreja para o glorioso lar, será impossível para ela ser salva após o arrebatamento da igreja. Ele diz que algumas pessoas acreditam dessa maneira, não é? É possível, embora pouco provável, que uma pessoa que ouviu o Evangelho na presente era da graça venha aceitar a Cristo após o arrebatamento. Contudo, devemos recordar o contexto dessa passagem. Ela foca pessoas que o rejeitaram durante a tribulação e confiaram no anticristo, não em pessoas que rejeitaram o Senhor antes do arrebatamento. Então ele deixa muito claro que essa rejeição da parte de Deus, né? Deus entregará essas pessoas às suas próprias paixões, é no período tribulacional, depois que elas rejeitarem o convencimento do Espírito Santo. Isso está claro em Apocalipse também. Quando você lê o capítulo 9, você vê lá no final que mesmo assim eles não se arrependeram. Por quê? Porque haveria possibilidade, né? Haverá, né, possibilidade de arrependimento por ocasião do período tribulacional. E a Bíblia deixa claro nos capítulos 6 e 7 que haverá salvação, porque João viu, lá Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz que estes são os que vêm de grande tribulação, ou da grande tribulação, como diz a versão atualizada, né? Que é uma referência àqueles que terão lavado também as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, pessoas que serão salvas durante o período tribulacional. Então, segundo aos Tessalonicenses 2 e 11, refere-se ao tempo do período o período tribulacional. Será durante a grande tribulação, durante o período tribulacional de 7 anos, né, que essa operação do erro será permitida por Deus, né? E ali aqueles que rejeitarem o convencimento da parte do Espírito não encontrarão lugar de arrependimento.